Começar, tá gravando. Bom dia a todas, todos e todos. Estamos aqui em mais um dia de uma roda de conversa com parte da recepção da Calorada do ano 2024. Hoje nossa conversa é com a assistente social do Estado, a Vivian, que é a responsável por acolher, por entender os casos que chegam até ela baseados em violência de gênero e sexualidade. E a partir desse acolhimento, caso a vítima se sinta confortável em oficializar a denúncia, que o processo é iniciado e é ela que acompanha a pessoa que denuncia durante todo o processo, mas vai além disso. Ela também se disponibiliza a fazer rodas de conversa como a que a gente terá aqui hoje. Entre outras coisas que ela falará com mais detalhes, né? Mas o intuito da roda de conversa é normalizar esse tipo de abordagem, normalizar esse debate, para que com essa normalização essa conversa possa chegar a quem deve vê-la e que professores, gestores, diretores também se prontifiquem a se responsabilizar por sua parcela de comprometimento com a causa e fazer com que essa discussão chegue também aos laboratórios de pesquisa, aos alunos, que fará com que essa conversa crie a consciência de que nem todo comportamento é adequado, que não é justificável, né? Que a cultura é assim, logo faço tal comportamento. Então, baseado nisso, estamos aqui com a Vivian e se ela quiser contar um pouco da sua formação, da sua história, dos sábios, do que faz aqui, pode falar. Obrigada. Bom dia ainda, né? Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Primeiro eu quero agradecer à APG, né, pelo convite. Essa aproximação, né, e essa proposta de debate, de reflexão junto aos estudantes da pós-graduação é super importante. Eu acho que tem faltado, né? Eu acho que a gente ainda está muito distante. Eu acho que esses espaços em que a gente busca se aproximar e aproximar os estudantes da pós a essa política que a gente tem de funcionamento na universidade, ao funcionamento dos SAPs, aos protocolos que a gente já tem estabelecidos, né, de acolhimento de queixas de violência baseada em gênero ou sexualidade. Então, eu acho que é super importante, não só para quem está entrando agora, mas eu acho que para todos os estudantes da pós-graduação de forma geral, que eu acho que ainda é muito pouco conhecido pela grande maioria desses alunos, né. Eu sou a Vivian, sou assistente social de formação, estou na Unicamp há 13 anos, venho de uma trajetória na área da saúde. Há pouco mais de 2 anos fui convidada para assumir, né, a equipe técnica do Serviço de Atenção à Violência Sexual. Para quem não sabe ou, né, não está muito familiarizado, o Serviço de Atenção à Violência Sexual ele é vinculado à Comissão Assessora de Gênero e Sexualidade, que por sua vez está vinculada à Diretoria Executiva de Direitos Humanos, né? Então, pensando na estrutura, a gente tem a DEDH, a Diretoria de Direitos Humanos, né? A Comissão de Gênero e Sexualidade, junto com a comissão, os SAVs. O SAV surge em 2019, junto com a DEDH, junto com a Comissão de Gênero e Sexualidade, enquanto uma estrutura mesmo, ele surge como uma estrutura que pudesse acolher as pessoas que se viram envolvidas em situações de discriminação baseada em gênero ou sexualidade ou de violência sexual. E por quê? Né? Por que viu-se a necessidade de ter essa estrutura? Porque a Unicamp implanta nesse mesmo ano, também em 2019, a política de enfrentamento de violência baseada em gênero e sexualidade. Então, a Unicamp, inclusive, gente, vai ser a primeira universidade da América do Sul a ter uma política implantada, uma política institucionalizada e a ter um serviço especializado, um profissional técnico capacitado, né, para atender essas demandas. Então, mesmo hoje, assim, quando a gente dialoga, principalmente com as outras universidades públicas, né, brasileiras, nenhuma universidade tem o que a gente tem. Nenhuma.
Muitas estão tentando fazer, estão engatinhando, estão caminhando, mas nenhuma tem o que a gente tem, né? Acho que é importante a gente destacar, estava conversando aqui no começo, né? Mas é importante a gente destacar a participação do movimento estudantil, né? Por conta do movimento estudantil também que a gente tem hoje, o que a gente tem. Ainda está longe de ser o ideal, a gente ainda está construindo, está caminhando, mas também a gente tem que reconhecer esse avanço tão importante, né? Bom, então, o que eu gostaria de destacar, não sei também se Mariana tem perguntas e vocês que estão aqui também vão fazer perguntas, mas destacar o papel do SAVES enquanto órgão de assistência. Então, primeiro, o SAVES ele é um órgão de assistência. Ele não é um órgão de investigação, de apuração, né? Ele é um órgão de assistência e ele pode ser um órgão de encaminhamento de denúncia. Pode ser, porque depende da vontade, do desejo da vítima. Então, a pessoa que nos procura, e isso é importante a gente destacar, porque isso não pode ser um empecilho, assim, não pode ser um obstáculo para que a pessoa nos procure, né? Muita gente tem esse receio, fala, mas eu não quero denunciar, eu tenho medo, eu não sinto que eu estou em condições, eu não sinto que eu tenho força para denunciar agora, eu não quero, então não vou procurar, né? E ao contrário, né? A pessoa precisa procurar para ela ter o apoio, para ela ter o suporte, para ela ter ajuda. E aí, se isso vai virar uma denúncia, se ela vai formalizar a denúncia, é um outro passo que só vai ser dado se ela quiser. Então, apesar do órgão do SAVES ser um órgão institucional, a gente não vai tomar medidas a partir do que a pessoa nos disse, sem que a pessoa queira, né? Então, se a pessoa sentar lá e disser, olha, eu preciso de apoio para continuar meus estudos, eu preciso de apoio para continuar minha pesquisa, eu só quero continuar, só quero terminar isso aqui e me ver livre dessa situação, não quero denunciar, não quero fazer nada. Isso vai ser absolutamente respeitado. A gente não vai fazer nada se a pessoa não quiser, né? Mas tem um monte de outras coisas, uma série de medidas que a gente pode fazer sem ser a denúncia. Mas, claro, eu acho que também desmistificar essa coisa da denúncia, né? Que parece ter um peso muito, nossa, denúncia, né? Vou, sei lá, acabar com a vida da pessoa, eu vou ser exposta, todo mundo vai ficar sabendo. E não é assim que acontece, né? A gente tem um desenho, a política ela fez isso, ela possibilitou isso. Então, a maneira como a política foi desenhada e o protocolo com relação às denúncias foi feito de um jeito que protege também a vítima. Então, o fato, por exemplo, de ser centralizado na reitoria, né? Isso também é um ponto muito importante. Então, por exemplo, uma situação que ocorreu na Faculdade de Engenharia de Alimentos, aqui na FEA. A FEA não é nem notificada quando é formalizada a denúncia. A FEA não sabe, a não ser que por conta de outras coisas precisa saber. Né? Então, por exemplo, medida de acomodação. A gente precisa acomodar, a gente precisa garantir que essa estudante que passou por isso vai ter condições de dar continuidade aos seus estudos. A gente precisa envolver, sei lá, a coordenação, né, da pós-graduação, ou diretamente o orientador. Às vezes isso acontece, mas a gente trata em sigilo, sensibilizando essas pessoas, né, com relação à importância de não exposição, de manter o sigilo, para conseguir esse objetivo, que é de acomodar essa estudante, que ela consiga finalizar, que ela consiga continuar desenvolvendo suas atividades, mas não em função da denúncia. Então, a denúncia ela é centralizada na reitoria, né, e é uma denúncia que ela segue em sigilo, a gente fala. Então, poucas pessoas têm acesso, do começo ao fim do processo, são as mesmas pessoas que são envolvidas, essas pessoas se comprometem com o sigilo, né, então, assim, então acho que é importante, ao mesmo tempo, né, dizer que não é porque procurou o SAVES que já está denunciando, são coisas diferentes, mas dizer também que a gente precisa conversar sobre a formalização de denúncia, desmistificar essa coisa da denúncia, que hoje ainda é um número muito baixo, a gente tem em torno de 30%. Então, dos casos que a gente atende no SAVES, em torno de 30% são formalizados a denúncia. Né? Então, a gente trata como diferenciar queixa de denúncia. Né? Então, quando procura o SAVES, a gente trata como queixa. A pessoa está trazendo uma queixa. Se isso vai ser formalizado em denúncia, aí é uma outra coisa. Uma pergunta. Um possível processo caduca, vamos supor que aconteceu algo comigo e eu não quero denunciar agora porque estou muito ocupada.
mas chega um certo momento, como eu me confortável, chega a fazer e expor isso. Né? Enquanto eu for aluna, eu posso denunciar? Pode, não existe prazo, não tem que fazer isso correndo. É comum, inclusive, a gente sabe que quando a gente fala de violência baseada em gênero, é comum as vítimas demorarem um tempo, até para elaborar, para se darem conta do que aconteceu, porque muitas vezes, né, a gente está falando de situações que são muito normalizadas, que até a vítima coloca em dúvida, né? Mas será que isso aconteceu mesmo? Será que isso que aconteceu comigo é assédio? Será que eu não estou exagerando? Né? Isso é comum, infelizmente. Então, demora-se um tempo maior. Não é à toa que quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, as mulheres têm até 10 anos para denunciar o agressor. Quando uma menina menor de idade sofre violência sexual, por exemplo, ela tem até 10 anos depois que completa 18 anos. Então, não é à toa, né? Não tiraram assim esses 10 anos. Porque é comum, quando a gente passa por esse tipo de violência, esse tempo, né? Da tomada de consciência, de se dar conta do que aconteceu e de se fortalecer para poder denunciar. Então, não caduca, não tem prazo. A única coisa é que a pessoa que está sendo indicada como agressor ou agressora, ela tem que ter vínculo com a Unicamp. Porque senão as penalidades que podem vir do desfecho desse processo não podem ser aplicadas se a pessoa não tiver mais vínculo. Né? Mas é só isso. Mas não pelo prazo, pelo tempo de denúncia, não. O que eu vou falar agora é que assim, eu já cheguei até a Vivian, conheço ela já de outras conversas, e eu já fui para tirar dúvidas, e o processo foi bem simples, porque foi um processo de escuta, ela entendeu, fez perguntas pertinentes, deixou claro desde o início de que tudo que dissesse ali ficaria ali, ela não queria expor nada, até para expor algo deveria vir de mim pedido. Então, era um espaço completamente seguro que eu poderia dizer e me sentir acolhida e não julgada. Então, em nenhum momento dessa minha experiência eu me senti pressionada ou pressionada. Ela me mandou mensagem perguntando quando eu queria formalizar a denúncia. O que aconteceu foi que pergunta se eu estava bem, nesse momento do caso que eu fui em busca, né, me sinto bem em falar sobre ele, foi encaminhado ao SAP para ter atendimento psicológico. E durante todo o andamento do processo, sempre foi uma opção totalmente respeitada eu não querer mais andar com aquilo. Para quem estiver curioso, no caso, foi um funcionário da Unicamp, que era motorista, e ele me xingou. E também teve um comportamento inadequado de coordenação sexual, e eu denunciei. Então, durante todo esse período que a denúncia andou, eu tive todo um suporte, mas o que eu também identifiquei é que existe o órgão, existe o vídeo que faz esse acolhimento, mas também existe ainda um caminhar para a efetividade dessas denúncias acontecerem, do processo acontecer em um tempo hábil. Porque, falando de mim, a forma com que eu enxergo isso tudo é que a forma com que me levou a formalizar essa denúncia na época, faz muito tempo, foi que se eu passei pelo constrangimento de ser importunada e o motorista ter sido xingado, que eu iria fazer a denúncia porque teria que se explicar. Entende? Então foi isso que fez com que eu formalizasse a denúncia. Tá? Então, o que eu enxergo durante esse processo é que isso vai muito também de como você se sente e entender o que você passou, quanto que você está disposta, né, a ir ter essa conversa, a ter que esperar os desdobramentos e também tocar uma vida acadêmica. Mas o primeiro passo, esse processo de escuta que acontece é tão importante porque a partir do momento que você fala com alguém dentro de casa, e você entende que não é coisa da sua cabeça, que aquilo de fato não deve acontecer, isso traz uma
processo de desabafo é importante, sabe? Ter essa rede de apoio, ter um psicológico adequado. Então, ainda que você não queira formalizar a denúncia, procurar os sábios e ter essa conversa, eu acredito que é um caminho para você conseguir também, caso não queira denunciar, ter esse conforto de ter sido acolhida e poder focar na sua carreira, se você quiser. Caso você não queira denunciar, porque se você quer denunciar, como a Virginia disse, o processo não caduca. Então é uma escolha sua, mas que já existe órgãos e pessoas aptas a lhe ajudar, caso você queira percorrer esse caminho. Conversar com o centro acadêmico, com a APG, com RDs, com a Atlética, sempre é muito importante porque é o passo inicial. Mas chegar até os órgãos responsáveis, pessoas responsáveis, isso não só vai tirar esse peso de cima, mas vai fortalecer também a existência desses órgãos, porque a gente precisa fortalecer e dar andamento nesses processos da forma mais rápida, para que quem resolva denunciar tenha esse sentimento de que a justiça está sendo feita cada vez mais rápido, para que a vida acadêmica não se misture com esse tempo que mover um processo, essa denúncia, até quando eu entrei, sabe essas perguntas que vêm durante, ter que lidar com isso tudo. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer com que esses processos andem, melhor. Né? Então, a Viviane, você sempre está fazendo roda de conversa, né? Então, caso você queira se inteirar, tem a página dos SABs. Isso, a página dos SABs no site da DDH, direitoshumanos.unicamp.br. Aí lá nas comissões, Comissão de Gênero e Sexualidade, aí tem lá link, não é link, né? A inscrição lá no SABs. Tem algumas informações lá também. Para quem quiser, né? Não precisa nem dizer o que aconteceu, sabe? É só entrar em contato e dizer que gostaria de conversar, de agendar uma conversa. Os atendimentos normalmente são agendados. A gente fica ali perto aqui, né? Aqui perto na Rua da Reitoria, ali do ladinho do Banco Santander, na Praça Milton Santos. Tem o WhatsApp do SABs, que facilita muito e tem sido o meio mais frequente de contato pela facilidade que é, e é direto comigo. Então, do ponto de vista da não exposição e dos sigilos também é muito bacana, porque o botão do pânico, super importante para quem, principalmente para quem está entrando agora, né, ainda não conhece, de ter instalado no celular, porque alguma situação, e é importante falar do botão do pânico, ele é um serviço de prevenção, né? Porque não é para ser, quer dizer, também é para situações extremas, mas assim, não precisa esperar acontecer alguma coisa para você acionar. Então, está se sentindo ameaçado, está se sentindo em risco, em perigo, está com medo, aciona. E não só o botão do pânico, mas a gente tem o serviço de escolta também, que a gente aciona pelo 3521-6000, que se você não precisa acontecer nada, né? Se você está com medo, simplesmente, tá escuro, né? Tô sozinha, eu tenho que andar até um lugar que não tem muita gente. Isso, vou ligar porque vou me sentir mais segura. O pessoal vai até você, a vigilância, te escolta até o ponto de ônibus, até o lugar para onde você, né, tiver que ir dentro do campus. Então, é super importante. Eu queria só acrescentar, Maiane, que você falou com relação à denúncia, que foi super importante, mas acrescentar também que quando existe a denúncia, né, independente, eu tento dialogar isso assim, com as pessoas, né, que independente do desfecho do processo, que é uma coisa que o SABs não participa da apuração, né, não participa da apuração, então a gente não tem muito controle sobre o desfecho dos casos, né, vai ter lá a comissão designada específica para esse fim, pela reitoria. Mas eu costumo dizer que apesar, independente do desfecho, que é uma resposta muito importante que a gente dá à instituição e à pessoa que está denunciando e o movimento da sociedade como um todo, né? Dessa mensagem, assim, de que esse tipo de comportamento não vai mais passar desapercebido. Não vai mais ser normalizado. A gente está lutando, a gente está se movimentando, a gente está buscando os meios institucionais de combater isso. Porque se a pessoa é chamada na reitoria, por exemplo, né, para ser ouvida, para esclarecer
fatos ou comportamentos que até então na cabeça dela de repente passariam desapercebidos ou que eram normais, né? Ou, mas pra mim isso é natural, se relacionar, eu tava só sendo gentil, enfim. Né, sei lá, as maneiras aí que a gente costuma ouvir, né, de naturalização, principalmente do assédio, né, é uma resposta, entende? E já é um movimento muito importante, independente do desfecho. Bom, sei que você é muito ocupada, mas assim, se você tiver dúvida, quiser conhecer, canais de conversa, você pode mandar mensagem, você pode marcar uma reunião comigo. Se você tem uma dica, se você sentiu desconforto, sabe, não anula o que você está sentindo, porque pode ser coisa da sua cabeça. Na dúvida, converse com alguém de confiança, que você sabe que não vai dar sentimentos. Ou também converse com a Bíblia, porque eu já cheguei nela com algumas questões que vim conversar até para entender o que estava acontecendo, né? E, de fato, aquela questão da normalização da violência. Então, a partir do momento que você tem uma escuta de quem sabe, de um profissional que está habilitada para identificar onde possa haver causas de violência baseada em gênero e sexualidade, é diferente. Então, vamos conversar, né? E a partir disso, ver o que podemos fazer. Agradecer, obrigada. Obrigada, gente, pelo espaço. Eu fico à disposição também para outros momentos, né? Fazer também localmente, né? Nos vários institutos, nas várias faculdades, assim. O SAB está à disposição, contem com a gente. Bom, como representante discente da Apogeu, da CCPG, bom, estou aberta à conversa, caso você queira ter alguma aluna de pós-graduação para conversar e entender mais ou menos antes de chegar até a Lívia, pode conversar comigo. Bom, estarei sempre aberta a entender o que posso estar passando com outras pessoas, mulheres profissionais da comunidade financeira, tá bom? Só um detalhe, desculpa, que eu esqueci, que eu tô aqui pensando, que acho que é importante falar também. O SAB, gente, né, serviço de atenção à violência sexual. Só que eu acho que é legal falar que a gente não atende só violência sexual física, né, relação sexual forçada, então casos de estupro, mas também casos de assédio sexual, casos de importunação sexual, LGBTfobia, misoginia, transfobia, situações indicativas de assédio moral, mas se tem um marcador de gênero, também é SAB, porque a gente tem outros órgãos trabalhando com assédio moral, não é o campo de ação do SAB, do assédio moral. Mas se tem um marcador de gênero, então se aquela pessoa só faz aquilo com a outra porque ela é mulher, por exemplo, né? Opa, já tem alguma coisa sinalizando aqui para a questão do gênero, aí é assunto do SAB. Então isso acho que é importante a gente falar também. Tá bom? Obrigada.